Eu tive uma experiência hoje e eu achei interessante trazer aqui e mostrar para vocês. Depois que eu passei isso hoje, eu comecei a refletir um pouquinho e me trouxe algumas coisas que eu já sei, que muita gente sabe, mas que a gente só consegue entender, conectar os pontos quando a gente vive, né? Quando a gente vê a coisa na prática, que é sobre adaptação. Uma coisa que parece simples, mas que pode ser a morte ou a glória de muitas pessoas, de muitos negócios. Antigamente, as pessoas muito antigamente, quem não se adaptou, quem não aprendeu a usar o fogo que alguém descobriu, começou a ter dificuldade, né? Começou a não conseguir evoluir junto com a humanidade. Na época que começaram as pessoas a desenvolver ferramentais para trabalho, para caça, para guerra, algumas pessoas acharam que aquilo lá não funcionava tão bem e alguns se adaptaram mais rápido e até aprenderam aquela coisa nova no momento, né? E obviamente foram se sobressaindo, né? A gente vê até quando fala de descobrimento do Brasil e tudo mais, tinha índio no Brasil, né? O pessoal, pô, mas os índios já estão aqui, já moram há centenas de anos, tal, pô, mas chegaram com armas, com medicamento, com uma tecnologia para a época diferente. E alguns se desenvolveram, alguns se adaptaram, né? Até indígenas mesmo da época, outros não. Mas é a coisa que vai acontecendo em todo lugar do mundo e não tem como brigar contra. Eu acredito que nessa geração, né, pessoas ali, vou botar aí de 20 a 50 anos, esse intervalo, as pessoas não brigam contra a evolução, mas eu acho que as pessoas estão num piloto automático tão grande que elas acham, né, que aquilo não acontece, que aquilo não vai pegar elas, ao passo que, se você parar para pensar, esse boom de inteligência artificial, o pessoal usa muito para meme e tal, é Brasil, né? Mas isso não tinha questão de 2 anos atrás. E, poxa, eu gosto muito de padaria, né? Comer em padaria, essas coisas. Eu sou do jeito mais antigo. Então eu estou falando de adaptação, de evolução e estou falando que eu sou de um jeito mais antigo. Inclusive essas padarias mais antigas, né? Elas findam não crescendo tanto. Às vezes quando o dono morre, ela finda fechando. Eu já vi isso várias vezes na minha cidade está crescendo muito. E quando se trata de negócio, você tem que se adaptar. Eu falei que eu gosto de uma coisa mais antiga, mais simples e tudo mais, mas em relação ao negócio não é assim que funciona. A gente vê alguns lugares que você vê pessoas mais velhas ali e o negócio funcionando. E tem algumas diferencinhas, né, na logística, no funcionamento do negócio, como por exemplo, o cara vai fazer um pedido, a mulher vai lá, anota no papelzinho, daqui a pouco quando ela vai lá no balcão para fazer o pedido que você fez, alguém no caminho pediu alguma coisa para ela vai atender, até chegar lá e fazer o pedido já demorou, aí o pedido vai chegar, o cara vai pendurar lá na parede, vai fazer, às vezes caiu, ele não viu, vai demorar um pouco mais para fazer, ao passo que se você comparar com o Outback, o Outback, né, no Brasil muita gente gosta, nos Estados Unidos não é tão, né, tem o Fridays, tem outros concorrentes, mas é tudo muito profissional. Se você pede ali, ela já pediu no celularzinho deles, já está lá no sistema, o sistema já vai, o cara que está na cozinha tem uma televisãozinha na frente dele já mostrando o que ele vai fazer, passo a passo, qual é primeiro, qual é depois, esse aqui está pronto, vai esperar, a pessoa vai comer a entrada, depois vai comer outra coisa, então é uma coisa mais profissional. Então você vê que em relação a negócio, isso anda muito mais que uma simples padaria, né? É uma comparação talvez até injusta, você pode pensar, mas eu estou falando de profissionalizar o negócio, estou falando sobre adaptação e imagina quem daqui a alguns 3, 4, 5 anos não se adaptar com a inteligência artificial, não entender como funciona, não conseguir fazer os inputs certos, não entender, não conseguir fazer as perguntas certas para conseguir resolver os problemas corretos. Você olha na construção, hoje está um boom de construção no Brasil. Tem pedreiro ganhando dinheiro, ganhando mais dinheiro que muito advogado.
O pedreiro até o novo Uber, né, que na moda tal, todo mundo entrou, começou a ganhar dinheiro e tudo mais, foi o momento. Agora está sendo mão de obra ali para construção. Não sei até onde isso vai, não acho que isso seja um problema, mas é um fato que está acontecendo. A gente vê nos Estados Unidos tendo impressora de casa. Daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar no Brasil. Pô, então vai acabar o trabalho de pedreiro? Não vai acabar, mas vai ter que se adaptar. Da mesma forma que em alguns lugares tem o trabalho de estivador, outros lugares não tem. Eu estou falando de trabalho braçal, mas a coisa vai mudando. Você pode ver na Amazon. A Amazon é um monte de robozinho levando as coisas para um monte de lugar. Pô, mas não tem gente trabalhando lá? Puta, tem muitos milhares de pessoas trabalhando. Mesmo com o robô. Ou seja, as pessoas foram se adaptando. Entende? Então, é uma coisa fundamental se adaptar. Hoje em dia, ou a pessoa se adapta, ou ela morre, literalmente. Isso se trata de saúde. Quando eu falo saúde, como é que o cara vai conseguir fazer um exame? Como é que ele vai conseguir ver o laudo ali do exame dele? Tem muita gente que não está adaptada ainda, deixa eu entrar no celular, salvar isso e aquilo. Eu não sei qual é a idade das pessoas que estão me assistindo, mas tem muita gente que, por mais que seja jovem, infelizmente, por problemas políticos e organizacionais, administrativos do país, não tem acesso a muita coisa e provavelmente não vai conseguir tão cedo. Isso é um ponto de partida horrível, é um ponto de partida problemático e que obviamente foi causada por descaso, por roubo e tudo mais da política dos últimos muitos anos. E quem que é o culpado disso? Quem ficou no poder nos últimos muitos anos, obviamente. Hoje é um vídeo um pouco diferente, mas é um tipo de coisa que eu tô vendo acontecer. Vejo que muita gente leva um pouco na brincadeira, mas é uma coisa que você não segura, você não briga contra. Se tem um caminhão vindo na sua direção, você não vai tentar parar ele, você se afasta e ele vai passar. Ou se você quiser naquela direção dele, você pula nele e vai junto. Entendeu? Se eu não conseguir pular no começo, vai no final, mas vai junto. É o trem passando. É o exemplo perfeito, é o trem passando. Você não vai conseguir parar ele. Pô, mas eu quero entrar nesse trem. Caramba, então vai. Você vai fazer o esforço, vai entrar nele e provavelmente você vai conseguir, né, ter algum êxito lá na frente, chegar a alguma estação, mas ficar parado, você vai ficar para trás. E isso você pode levar para qualquer direção, para qualquer lugar, qualquer espectro da vida da pessoa. Então eu estou falando isso porque hoje o conhecimento é assim. Se você não tem conhecimento, você não busca, você achar que tudo vai vir só pela escola, que as pessoas que estão na mídia são 100% boas, que toda a informação que chega na sua frente, né, ainda mais sendo de alguém que você não tem tanta familiaridade ou não sabe qual é o direcionamento que aquela pessoa tem de vida, você vai ficar se levando para caminhos que podem não trazer muito resultado. E olha que eu estou sendo educado, né? Então, procura pensar nisso, se adapta, trabalha nisso. Cada um tem uma vida, cada um tem uma realidade, cada um tem uma época, uma idade, um local que mora. Você tem que trazer isso para você, você tem que olhar para você, como é que eu consigo adaptar, como é que eu consigo ser mais produtivo, como é que eu consigo usar a tecnologia ao meu favor. Obviamente vai ter várias formas de você usar a tecnologia a seu favor. Qual tecnologia? Qual direção que eu não sei, cada um tem a sua. E o mais importante que isso é descobrir como usar isso para você. Curte esse vídeo aqui, manda para quem você acha que precisa ouvir isso aqui, para quem está atrasado e acha que está no lugar certo.